Nesse vídeo eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes a respeito da inserção de atividades no Gantt Project. Como foi visto no vídeo anterior, clicando nesse ícone aqui é possível inserir novas tarefas no Gantt Project. Então, se eu clico uma vez, ele coloca uma tarefa com o nome padrão, porém se eu continuar clicando, ele vai inserindo novas tarefas com esse nome padrão. As tarefas aqui elas podem ser reorganizadas, por exemplo, se eu quero que essa tarefa aqui ela fique mais acima, basta eu deixá-la selecionada como ela está aqui, e nestes ícones aqui em cima eu posso ir clicando e coloco ela mais acima, posso colocar ela mais abaixo e assim por diante. Uma tarefa que eu coloquei em cima, mas eu quero colocar mais abaixo, eu posso reordenar da maneira que eu achar necessário. As propriedades das tarefas eu posso alterar se eu der um duplo clique na tarefa, ou se eu clicar com o botão direito e clicar aqui em propriedades da tarefa, ou com a tecla de atalho Alt e Enter. Então aqui ele abre as propriedades da tarefa, e se eu quero deixar com que essa tarefa na verdade seja um marco e não uma tarefa propriamente dita, se eu clicar nesse checkbox aqui chamado ponto de encontro, é um nome meio confuso, mas se eu clicar aqui, então a tarefa ela já não tem mais uma duração, porque ela é só um marco. E aqui eu posso estabelecer qual é a data que eu quero que esse marco apareça no gráfico da linha do tempo. E veja que daí essa tarefa ela fica com esse símbolo aqui de losango, que é um símbolo bastante utilizado para fazer definições de marcos na gestão do projeto. Quando eu quero formar um grupo, eu tenho que fazer indentação dessas tarefas. Então vamos supor o seguinte, essa tarefa 4 aqui, ela na verdade é um grupo às quais as tarefas 5, 6 e 7 pertencem. Então o que acontece? Se eu clicar na tarefa 5 e nesse ícone aqui eu indentar ele passa a ser uma tarefa, e essa tarefa 4 passa a ser um grupo. E eu posso adicionar outras tarefas aqui, todas vão pertencer a um grupo. Observe que essa tarefa 4 aqui, ela muda o seu símbolo, onde ela quer dizer que ela agrupa as tarefas que estão abaixo. Só para ficar evidente, eu vou alterar um pouco as datas dessas tarefas. Eu vou colocar que a tarefa 5 ela dura 3 dias. Então veja que a duração da tarefa 4 automaticamente aumentou para 3 dias. Eu vou alterar a tarefa 6, eu vou marcar que ela vai começar um dia depois e ela também vai durar 3 dias. Então note que ela está começando aqui e terminando aqui, e a tarefa 4 ela está marcando os dois como duração. E eu vou alterar aqui a tarefa 7, eu vou dizer que ela vai começar com 3 dias de atraso, e essa tarefa ela dura 2 dias, por exemplo. Então aqui está a nova duração da tarefa 7, mas a tarefa 4 ela está agrupando todas as 3 tarefas, e a duração dessa tarefa aqui, ela vai dizer que são 5 dias, que é o dia total desde o início dessa primeira até o final dessa última aqui. Eu posso ter grupos e subgrupos. Eu vou inserir mais tarefas para ficar mais fácil de visualizar. Então vou inserir aqui mais tarefas. E eu vou dizer que essa tarefa 2 aqui, ela pertence ao grupo da tarefa 8. Então eu vou indentar e eu vou dizer que essas 3 tarefas, na verdade, elas são grupos dessa tarefa 2. Então, eu vou marcar essa tarefa aqui, vou indentar uma vez e vou indentar mais uma vez. Agora eu vou indentar essa daqui 2 vezes também. Opa! Aqui vou indentar 2 vezes e essa eu vou indentar 2 vezes. Ou seja,
a tarefa 2 ela virou um subgrupo da tarefa 8. Eu vou aqui alterar um pouco as datas, só para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos colocar aqui 4 dias. E note que agora essa tarefa 8 ela respeita a duração da tarefa 2 e assim por diante. Porque a duração desse grupo vai ser a duração desse grupo. Essa tarefa 18 aqui eu vou indentar uma vez. Então, e agora essas 3 eu vou indentar 2 vezes para dizer que elas são tarefas desse outro subgrupo aqui. Opa, fiz errado. Aqui. Então, indentei 2 vezes. 2 vezes. E 2 vezes. Então, desta forma, eu tenho aqui um subgrupo e um subgrupo que pertencem a este grupo. Para ficar mais fácil de visualizar essa inserção de tarefas, eu vou fazer um exemplo um pouco mais próximo do real. Então eu vou fechar sem salvar e vou iniciar o Gantt Project novamente. E a nossa intenção é inserir as tarefas referentes ao desenvolvimento deste produto aqui, chamado XYZ3000. Então eu vou criar um projeto novo aqui. Eu vou chamar este projeto de Projeto XYZ3000. Que eu poderia colocar outras informações. Projeto do produto XYZ3000, por exemplo. Aqui eu vou deixar o desenvolvimento padrão. Não vou alterar aqui as datas. E eu vou começar a inserir as tarefas. Então, eu vou colocar inicialmente a tarefa de hardware. Agora eu vou inserir as tarefas subsequentes ao hardware, ou seja, eu vou colocar mais 3 tarefas aqui, sendo que essa tarefa aqui é o diagrama esquemático. Esta tarefa é o circuito impresso. E esta daqui é o protótipo. E eu vou indentá-las para que elas passem a pertencer ao grupo de hardware. Ou seja, essas 3 tarefas pertencem a esse grupo de hardware. Vou inserir uma nova tarefa, vou voltar ela para a raiz, porque essa tarefa agora será a do grupo de firmware. Então vou chamar aqui de firmware. E vou inserir estas 3 tarefas aqui, sendo que a primeira tarefa é de especificação. A segunda é o RTOS. E a terceira é a codificação. E vou indentá-las. Eu posso marcar as 3, indentá-las todas de uma vez, quase sempre funciona. E agora eu vou inserir mais uma tarefa, vou voltá-la para a raiz, porque essa daqui é do grupo do software. O grupo de software tem 4 tarefas, eu vou inserir as 4 aqui. Já vou indentá-las. A primeira tarefa é a interface gráfica. A segunda é o framework. A terceira é a comunicação. E a quarta é o banco de dados.
E por fim, vou inserir a tarefa do grupo de tarefas do design. O design tem 3 tarefas, vou inserir as 3. Vou indentar as 3, sendo que a primeira tarefa é o estudo de design. A segunda é o desenho. E a terceira é o protótipo. Eu não inseri, não defini aqui nenhum marco para esse projeto, mas a gente pode bolar um marco, por exemplo. Eu vou criar aqui uma nova tarefa, vou voltá-la. E vamos supor que eu tenho um marco chamado protótipo inicial. Então eu venho aqui nas propriedades e digo que ele é um marco. Então ele virou um marco. E eu posso criar mais uma que eu vou chamar de, sei lá, projeto piloto. Então eu tenho 2 marcos. Esses marcos eles teriam que ser ajustados no tempo para que eles façam sentido, né? Eu posso colocar eles acima dos grupos aqui para dizer quando terminar esse grupo ou esses 2, aí a gente vai ter esse marco cumprido. A partir por meio do sequenciamento das atividades é possível fazer com que isso daqui tudo faça mais sentido, mas isso é um assunto para uma próxima atividade desse nosso curso. Vou salvar aqui o meu projeto e vou chamar como projeto XYZ3000, por exemplo. Então, dessa forma a gente tem as atividades do projeto. Aqui foi feito um esboço, né, um rascunho de como as atividades devem ser desenvolvidas, e aqui a gente inseriu essas atividades no nosso software de controle do nosso projeto.